Tudo bem, vencedor? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a comunicação e oratória. Vamos entender um pouco mais sobre a sua importância, né? E não esqueça, você é a sua melhor versão. Então, sempre estude, procure se aperfeiçoar e saiba que a comunicação ela é muito importante para que você alcance seus objetivos. A comunicação e a oratória também. Então, procure aperfeiçoar o seu modo de falar, né? Procure ler mais, né? Aumentar o seu vocabulário, tá? Que você vai conseguir ter uma relação ainda melhor com as pessoas e alcançar cada vez mais os seus objetivos. Então, como eu posso ser um profissional melhor? Como eu posso ser um estudante melhor? Como eu posso alcançar os meus objetivos mais rápido? Como eu sempre falo, tudo só depende de nós mesmos, mas é sempre importante a gente ter dicas, né, de como melhorar, certo? Para você ser uma pessoa melhor, alcançar ainda mais os seus objetivos, você tem que aperfeiçoar ele. Como é que é aperfeiçoar? É fazer ações, né, estar por dentro de ações que ajudem você a estar subindo cada vez mais o degrau para alcançar o seu objetivo. Por exemplo, se o meu objetivo é arranjar um emprego na área administrativa, então eu vou ter que estar moldando ações que me façam chegar até ele. Um curso, né? Um curso técnico, um curso básico, aperfeiçoar fazendo alguma especialização. Então, sempre procurando chegar à concretização desse objetivo. Se é o objetivo de estudo, de fazer um curso, eu posso estar me preparando antes, eu posso estar fazendo outros cursos que me ajudem a entender esse que eu sonho em fazer. Eu posso estar estudando antes, vendo que eu posso ter dificuldade, pedindo orientações. Então você tem que se aperfeiçoar. E para você ser um profissional melhor e um estudante melhor também, não esqueça, a comunicação ela é importante, ela é fundamental. Se comunicar e, nos momentos específicos, saber utilizar bem a oratória. Por exemplo, se eu quero alcançar o objetivo de uma vaga de emprego, a oratória é fundamental na entrevista de emprego. Então, saiba utilizar, porque você vai sim alcançar seus objetivos, só depende de você. Eu acredito em você e lhe garanto, se você ouvir as dicas, procurar entender, buscar mais, você vai sim alcançar os seus objetivos ainda mais rápido. Tá? Então, a comunicação oratória é muito importante para você que tem um objetivo. Se é objetivo de estudo, também. Você, quando terminar o curso, você vai fazer o chamado TCC, se for um curso superior. E nesse TCC, você vai precisar utilizar a oratória. Não só no TCC, como também na palestra, se você for seu orador também. Então, você também vai utilizar a comunicação oratória. Sem contar que nós já utilizamos a comunicação no nosso dia a dia e ela abre caminhos, assim como também fecha. Por isso que é importante você saber se comunicar, saber como se comunicar em um momento específico e procurar estar cada vez mais se aperfeiçoando. Então, neste momento, a gente vai entender um pouco mais sobre a comunicação e oratória. Vamos entender um pouco sobre o conceito, as relações com o dia a dia, dica de como melhorar o medo de falar em público. Então, é o que a gente vai ver neste vídeo de hoje. Espero que gostem. Caso esteja um pouco devagar, pode aumentar sim, né, a frequência do vídeo. Não tem problema, o importante é você se atentar às dicas e está tentando cada vez mais chegar aos seus objetivos. Então vamos lá, o que é a comunicação? A comunicação é toda a ação ou efeito de se comunicar, de transmitir ou de receber ideias. Então a comunicação é toda aquela troca de conversas que a gente tem em qualquer lugar, no meio da rua, na internet, né, em qualquer lugar. A comunicação é só o processo que envolve a troca de informação. É um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Então, a comunicação é qualquer troca de mensagem, qualquer troca de informação. Já a oratória, não.
ela é uma troca de informação, porém ela segue um conjunto de regras e técnicas. E isso é a arte de falar em público, certo? Por exemplo, se você vai fazer uma palestra, você tem que selecionar o que você vai falar. Você vai seguir regras, você vai seguir técnicas, você vai selecionar o tipo de palavras que você vai utilizar. A que público eu vou atender? Então você vai ter que utilizar a linguagem associada a quem você quer transmitir a sua informação, diferente da comunicação. Comunicação é o ato que eu estou conversando aqui com meu vizinho, uma coisa aleatória, não estou preocupado com que tipo de linguagem eu estou utilizando. Na oratória, não. Eu me preocupo com que tipo de linguagem eu estou usando, com quem eu estou falando, como é que eu vou falar, qual é o meu objetivo naquela questão, tá? Então, a comunicação é o ato de se comunicar, né, em um processo que envolve apenas a troca de informação. Já a oratória, não. É um método de discurso associado principalmente ao falar em público, onde deve-se seguir um conjunto de regras e técnicas, apurando as qualidades pessoais de quem se destina a falar em público. Então, a oratória, ela segue regras. Oratória é regra. Não pode esquecer disso, tá? Então, é muito importante. Vamos agora entender um pouco melhor. Onde é que a gente utiliza a comunicação? A comunicação, a gente utiliza ela nas redes sociais, em conversas aleatórias com amigos, parentes, pessoas em gerais. Agora, a oratória não. A oratória eu utilizo em momentos específicos, principalmente no de falar em público, onde eu vou seguir regras. Por exemplo, quando você é orador de uma turma, você vai ter que seguir uma regra, você vai ter que utilizar palavras que não irão ofender ninguém. Você vai ter que observar que palavras o meu público vai gostar de ouvir, certo? Então você vai se preocupar com o tom estético daquela ação. Outra situação, uma apresentação de um trabalho. Eu não vou poder utilizar palavras pejorativas, vou ter que utilizar do tom formal, assim como também quando você é um orador. Então você vai ter que utilizar um padrão de regra, certo? Para esse tipo de formalidade. Então, para ações formais, eu utilizo muito, se for uma questão de público, a oratória. É um tom estético que eu vou ter que utilizar para saber quem é que eu vou ter que persuadir, quem é que eu vou estar transmitindo a minha mensagem. Então, na oratória, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que pensar em que regras você vai ter que seguir, né? Que ações você vai ter que estar utilizando. Outra situação também é na apresentação de trabalho escolar. Você vai ter que utilizar palavras, né, que sejam de bom cunho, porque você vai estar com um objetivo e você vai estar falando em público. Então, você vai ter que passar o que você quer para os seus colegas de turma ou para o seu professor. E eu tenho certeza que o professor não vai gostar de palavras pejorativas, de tom informal. Então, a oratória, espero que estejam entendendo, é para momentos de falas em público, onde você vai ter que seguir regras. Não pode ser de qualquer jeito, falando na linguagem popular, não pode ser de qualquer jeito. Tem regras, você vai ter que estar bem formalizada. Não quer dizer que você seja obrigada a falar palavras difíceis, como alguns chamam. Você só vai ter que utilizar palavras de cunho formal, não utilizar xingamentos, palavras coloquiais. Então, tem várias regras. Então, a oratória é isso, é a arte do bem dizer, né? A gente também usa a oratória na entrevista de emprego, certo? Na entrevista de emprego, você não vai poder chegar lá onde a pessoa dizer tu e se isso, não. Boa tarde, o Senhor me chamou. É isso aí que você vai ter que falar. Você vai ter que utilizar um padrão diferente de linguagem, viu? Então, é importante você entender isso. Trabalhe a sua oratória, porque é importante, ela vai abrir caminhos, porque vai ter situação que você vai precisar dela, tá? Só que... E quem tem problema de falar em público?
Tem muita gente que tem medo de falar em público. E como é que faz para trabalhar isso? A gente vai já ver. Olha, não vai mais ter essa coisa de medo de falar em público, porque agora eu vou dar as dicas de como você vai melhorar, tá? Porque você ter medo de falar em público lhe atrapalha muito, atrapalha a todos, né? Fica difícil de entender o trabalho, você mesmo se sente mal, fica com a voz trêmula, sente sede, aumenta a ansiedade. Então, isso não é bom. Então, vou lhe dar dicas para que você possa estar trabalhando isso, tá bom? Então, pode levantar a cabeça, ficar alegre se você tem problema em falar em público, porque com essas dicas que eu vou lhe dar, você vai melhorar e muito, tá? Então, vamos lá. As dicas para melhorar a oratória. Primeiramente, sempre se prepare com antecedência. Se você vai apresentar um trabalho, sempre procure saber 15 dias antes, pelo menos uma semana, 5 dias antes, sobre o que você irá falar, né? Se atente, veja o que o trabalho vai cobrar, para quem que você vai apresentar. Se é uma entrevista de emprego, se a moça lhe ligou e disse que a entrevista é na segunda, já vá preparando o seu discurso, já vá pesquisando quais as perguntas que mais são faladas na entrevista de emprego, já vá exercitando as suas respostas. Então, já vá se preparando sempre com antecedência. Se você tiver uma apresentação, saiba logo do que você irá falar, se atente às principais perguntas que podem acontecer, certo? Então, é muito bom você sempre se preparar com antecedência. Pratique para ter domínio do conteúdo. Então, se você já sabe o que você vai falar, fique praticando. Nunca de forma muito ansiosa, mas já vá praticando, já vá buscando aperfeiçoar o discurso, dando olhadas, entendendo um pouco mais o que você vai falar. É muito importante. Conheça também sua respiração. Saiba que você respirar no momento que você está nervoso ajuda muito você a controlar a ansiedade, a controlar o medo em falar em público. Então, tente sempre respirar, dar pausas curtas, para que isso também lhe ajude, tá? Pratique também exercícios aeróbicos, eles também são muito importantes e você pode estar fazendo pesquisa sobre eles. Se você está em casa, veja, porque é muito importante também, tá? E não fique dependente de elementos tecnológicos, ou seja, se você vai apresentar, não fique dependente de um slide ou do celular para você ler ou para apresentar algo, não. Estude antes, anote no papel, porque muitas vezes isso deixa a gente um pouco inseguro, porque a gente às vezes fica pensando, será se esse slide vai dar certo mesmo? Será se esse celular não vai descarregar? Isso também atrapalha muito. Então, sempre tenha domínio do que você vai falar. Sempre escreva, porque é importante. E se atente aos gestos corporais, ou seja, sempre que você estiver nervoso e for falar em público, tente se movimentar. Isso ajuda você a relaxar e perder um pouco da atenção. Então, procure se movimentar para que isso ajude você a conseguir ter menos medo e conseguir desenvolver melhor a sua apresentação. E otimize seus olhos, ou seja, se você está muito nervoso, mesmo seguindo as dicas anteriores, que eu acho muito difícil, mas otimize. Desde o início, você escolha um ponto fixo e firme nele. Não ligue para as pessoas que vão estar ali olhando e saiba que pense que você está só. E saiba que as pessoas estão gostando, que você está arrasando e continue mostrando o que você estudou, o que você aprendeu, tá? E outra coisa, nunca tente ler, porque às vezes quando você lê com nervosismo, você termina esquecendo. E quando você estuda antecipadamente, mesmo que você não lembre, mas você vai já ter um pouco do domínio. Então você vai conseguir pegar as partes que você lembrar e fazer uma ótima apresentação. E vamos lá para as dicas extras. Olha, umas dicas importantes conheça seu público. Para quem que eu vou apresentar? Quem serão essas pessoas?
que elas podem me perguntar. Então é bom, organize o tempo, temas e materiais da apresentação, isso sempre com antecedência. Se é um slide, não deixe para fazer na última hora, faça antes. Também porque vai lhe ajudar a responder, a apresentar, perdão. Então sempre se organize ontem, veja o tema. Se o professor deu 15 minutos, vá treinando na sua casa e veja se vai dar para apresentar em 15 minutos, tá? Tenha clareza e objetividade, seja simples e natural, ou seja, se for um trabalho que requer uma oratória, mas uma oratória não tão rebuscada, fique tranquilo, seja simples e natural, não coloque palavras que você saiba que não vai conseguir pronunciar ou que vai sentir dificuldade para memorizar. Então seja simples, utilize imagem, faça analogias, né? Se você, por exemplo, esquecer de alguma parte, tente assimilar, né? Tente fazer alguma analogia lá na hora. Então, não tem dificuldade. Essas aqui são algumas dicas e que se você seguir, você vai se sair super bem. Você já vai se sair com essas dicas aqui, você vai se sair otimamente. E aqui são algumas dicas para que você possa melhorar ainda mais a sua oratória. Sempre leia livros, jornais e revistas. Elas lhe ajudarão você a ter um domínio melhor da sua leitura, domínio melhor de palavras novas. Então, ela lhe ajudará muito, eles lhe ajudarão muito você a desenvolver a sua oratória melhor, a sua comunicação melhor. Aprenda a ouvir. Nunca tente responder antes de ouvir a pergunta toda, porque às vezes você pode causar uma má impressão ou às vezes até se complicar na resposta. Então, sempre aprenda a ouvir. Escute músicas, elas lhe ajudarão a relaxar também um pouco quando você estiver com tensão. Assistir jornais e canais de notícia também lhe ajudarão a entender um pouco mais sobre a atualidade. Aumentar também o vocabulário, conseguir ver um pouco essa parte da comunicação no dia a dia. E trabalhe as suas questões emocionais. Se você tem esse problema de falar em público por algum problema emocional, tente ver também com orientação médica, certo? É muito importante isso também. Cada pessoa tem seu caso, então é sempre bom a gente também ter uma orientação médica quando esse caso é muito grave. Então, sempre importante também. É bom você também jogar trava-línguas, caça-palavras, ajudarão a aumentar ainda mais o seu potencial de memória, de coordenação. E também trabalhe a respiração. Não esqueça de respirar. Quando você está nervoso, você quer sempre ler rápido. E isso faz com que você se atrapalhe. Então, trabalhe a respiração, sempre respire e dê pausas, que isso vai lhe ajudar você a ter um maior domínio do conteúdo e da apresentação. Então, estamos acabando com o nosso vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, tá? O vídeo, vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube. E caso precisem de algum slide, podem estar repassando mensagem via comentário que eu envio sim, tá bom? E não esqueça, acredite mais em seu potencial e veja resultados incríveis. Então acredite no seu potencial. Você é ótimo, você vai conseguir alcançar sim os seus objetivos.